Eu fiz algumas dedicatórias, porque eu dei o livro de presente para algumas pessoas, e todas as vezes eu puxava assim, escrevia aqui dentro, ó, eu puxava aqui uma flechinha e sempre dizia, ó, fui eu que fiz. Porque é muito legal, assim, não só porque isso foi um TCC, foi uma coisa que deu muito trabalho, que para mim custou bastante para escrever, mas porque, olha que legal, agora as pessoas têm a oportunidade de ler, né? Agora todo mundo vai ver que foi você que fez. Meu nome é Sheila, eu sou agora formada em cinema aqui pela UFSC, e finalmente. No ano passado, então, foi a defesa do meu TCC, que foi uma análise das personagens femininas nos filmes de ação e aventura, com enfoque em 3 filmes em especial com as suas protagonistas, que foi o Moana, o Mulher Maravilha e a Furiosa do Mad Max Estrada da Fúria. Eu queria, desde o começo, assim, pensar nessa relação das mulheres com esses filmes, desses gêneros ação e aventura, porque é um gênero que me interessa bastante, eu sempre gostei de assistir muito esses filmes, e eu queria pensar como que essas mulheres estão sendo representadas nos filmes e também como que é a relação delas na produção dos filmes, onde que a gente via essas mulheres ali, né? Que mulheres que são essas? Estava fazendo uma disciplina isolada de mestrado, que era com um enfoque na teoria literária feminista, e também estava fazendo monitoria numa disciplina, que era a disciplina de gêneros cinematográficos, e o professor orientador da disciplina, ele pensou nessas 2 coisas que eu estava fazendo ao mesmo tempo e me sugeriu: aproveita as suas pesquisas, aproveita as suas leituras e traz para as aulas contribuições em que você fala sobre os gêneros cinematográficos dentro de uma análise de gêneros. E aí, dali, já começou a aparecer a ideia para eu aproveitar isso para o meu TCC. Eu enrolei um tempão, tanto que eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo enquanto estava fazendo o TCC. Até hoje eu não sei como que eu dei conta de terminar, de fato, o TCC. Em muitos momentos eu pensei, não vai sair, mas saiu. Foi um ritmo bem frenético, assim, e foi enlouquecido, aquela muvuca toda, o meu escritório todo bagunçado, post-it para tudo que é lado, e foi um método que eu adaptei da criação de roteiro. Tem um desses manuais de roteiros famosos aí que fala sobre a gente usar post-its ou cartõezinhos desse tamanho assim para escrever as cenas do roteiro, e eu achei que aquilo ali fechava com os tópicos que eu estava desenvolvendo também nos capítulos. Então, como eu estava num processo de revisar algumas coisas que eu já tinha escrito no começo do ano, eu comecei a colocar em post-its as coisas para reorganizar. Acho que isso vai ficar melhor mais para frente. Aqui eu vou inserir onde que vai ficar o comentário sobre o filme. Então eu fiz vários post-its e colei eles todos na porta do meu escritório, porque eu não tinha um painel nada grande o suficiente. Então ficaram todos na porta do escritório. Alguns capítulos eram grandes, então estava cheio, outros eram mais curtinhos. E aí depois, até quando finalmente eu consegui terminar e eu ia terminando e arrancando os post-its, a porta, eu ia arrancando lascas de tinta assim da porta, e a porta ficou com várias marcas assim. E aí eu lembro do meu namorado dizendo: olha, se o preço para esse TCC for só a gente ter que repintar essa porta, não tem problema, saiu de graça, assim. Eu não sei exatamente quando que começou, assim, de onde que eu tirei essa ideia de que eu ia publicar o livro. Eu sei que ela foi se cristalizando porque as pessoas, no dia da defesa mesmo, no dia da apresentação, as pessoas começaram a me dizer: ai, que legal, eu quero ler, como que a gente faz para ler o teu trabalho? E aquilo foi confirmando para mim, eu preciso publicar porque as pessoas vão se interessar, e eu acho que é um tema importante que as pessoas precisam ler realmente. Eu gostaria que as pessoas lessem, né? Não só porque fui eu que escrevi, mas eu acho que a discussão é muito importante e precisa ser lida, e eu tô torcendo pro dia que ela chegue, que as pessoas me digam: não faz mais sentido, isso aí que você está defendendo, já todo mundo já aceitou e já faz e já é óbvio. Estou esperando por esse dia, assim. E outra razão porque eu quis publicar foi com o interesse, pensando no mestrado. Eu quero seguir trabalhando com isso, eu quero seguir pesquisando isso, e eu sei que esse tipo de coisa também conta pontos na nossa vida acadêmica, né? Então tinha essa dupla intenção. E aí, a partir do momento que eu decidi, que eu disse, não, vou publicar, eu comecei a pesquisar editoras que publicassem trabalhos acadêmicos, descobri o contato dessa editora
e entrei em contato com eles, mandei um e-mail para eles dando uma de louca, assim, ó, vocês não têm interesse aí de publicar um TCC bem legal, assim, que eu fiz, como que a gente faz para publicar, qual é o processo? E aí eles se interessaram, eu mandei o trabalho, eles leram e aí a gente começou as negociações, né, acertar valores, porque a gente precisa pagar para publicar, como que ia funcionar, qual que ia ser a capa, que coisas que eu ainda precisava escrever, informações que iam na parte de trás, que iam nas orelhas, todo aquele processo de negociação levou alguns meses, aí, acho que foram uns 4 meses até o livro chegar nas minhas mãos, assim. Então, eu queria deixar claro já desde o começo que eu estava falando, eu era uma mulher falando com outras mulheres e todas nós tentando criar ou tentando entender, tentando analisar essas personagens que são também representações de mulheres, né? Então, eu já queria que isso ficasse claro aqui já na capa como uma primeira impressão e também esse diálogo com o livro da Chimamanda, né? O título, sim, fui eu que criei e essa imagem também foi uma sugestão minha. Eu gosto muito de diferentes versões que circulam pela internet dessa imagem. Tem umas com a Mulher Maravilha, tem toda uma campanha que surgiu um tempo atrás que era Fight Like a Girl, né, Lute como uma garota, e que usava variações dessa imagem com diferentes personagens femininas também. Só que, tanto por essas questões de direitos autorais, quanto por uma tentativa de deixar ele talvez um pouco mais universal, a gente acabou escolhendo essa imagem que é a original, que deu origem a todas as outras, né, que é a Rosie the Riveter, que está associada com os primeiros movimentos lá da virada do século XX, das mulheres que trabalhavam nas fábricas e que estavam lutando pelos seus direitos, né? Então tem um passado histórico aqui também que essa capa traz junto com ela. Eu acho que é bem perigoso porque a gente vive na bolha, assim, né? Eu vivi durante muitos anos numa bolha, sendo uma mulher que mora no sul do país, numa cidadezinha do interior, que foi onde eu cresci. Então, a partir do momento que a gente começa a questionar, que a gente começa a ler, que a gente começa a pensar nesses outros modos, parece que a gente entra numa nova bolha, assim. Ah, não, então se todo mundo à minha volta está questionando e está pensando, e outras teorias, feminismo e tudo mais, então o mundo está indo para frente. Ei, que coisa, que alegria, as coisas estão melhorando. Não é bem assim, né? Então, se aqui no cinema, por exemplo, a gente tem várias professoras mulheres, se a gente tem vários professores com propostas diferentes, discutindo teorias diferentes, não são em todos os centros acadêmicos, não são em todos os outros centros da UFSC que a mesma coisa acontece, né? Então, mesmo dentro da academia, pensar no lugar do feminismo e dos estudos de gênero ainda é essa posição quase que de exceção, assim. Então, se discute isso aqui, mas a gente não discute isso lá, nos outros lugares, né? Que eu tô dentro da academia, mas eu tô com um pezinho lá fora, assim, né? Eu sou professora de formação e eu gosto de trabalhar com isso, só porque a ideia de estar dentro da academia, com A maiúsculo, e me encaixar nesses padrões e nessas coisas que a academia pede, eu sempre fui meio avessa a isso, assim. Tanto que desde o momento que eu resolvi, não, eu vou fazer um trabalho acadêmico, não, mas peraí, esse trabalho não vai ser bem acadêmico, né? Putz, mas se eu tô falando de uma pegada mais feminista e eu sou uma mulher falando com outras mulheres, eu quero que isso seja mais pessoal, desde o começo eu aceitei que eu ia falar em primeira pessoa. Eu converso com as pessoas. Eu falo palavrões, eu tenho, inclusive, dentro do trabalho tem links para GIFs, assim, ó, vejam a minha reação agora com relação a isso, sabe? Sério? Sério! Incrível! Então eu brinco o tempo todo com essa estrutura, porque, como eu disse, é uma carta. E era isso que eu queria no trabalho, eu queria que as pessoas lessem e aprendessem, mas também se divertissem, que aquilo fosse mais leve, que não fosse aquela seriedade de trabalho acadêmico. Nossa, agora não sou eu que estou falando, é o autor fulano de tal. Eu disse, não. É a gente, é a minha pesquisa, é a minha ideia, é o meu ponto de vista. Você não concorda? Vamos conversar, vamos trocar ideias. Então, eu estou pensando, eu estou pesquisando e eu já assumo desde o começo. Gente, eu vou apresentar perguntas para vocês. Eu não vim aqui apresentar respostas e dizer que essa é a verdade porque fulano de tal falou, então vamos repetir. Vamos questionar, vamos criticar esse modo como alguns filmes são feitos e que a gente gostaria que fosse de outro jeito. E vamos criticar também a própria academia, né? A academia precisa de pessoas que sacudam ela um pouco, assim.
Obrigado.